Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus te ilumine na paz e na graça de Cristo Jesus. Amém? Mais uma vez eu quero deixar aqui uma palavra abençoadora que vai te abençoar de maneira grandiosa e gloriosa. Infelizmente, nós vivemos um país onde muitos cristãos são enganados, onde muitos cristãos são lesados dentro da própria palavra de Deus. Eu tenho observado que muitas pessoas, elas oram demais, jejuam demais, sobe monte demais, desce monte demais, fala línguas demais, pula demais, se esperneia demais, canta hinos demais. Não tenho nada contra nada disso que eu falei, gente. Mas eu tenho contra quando a pessoa exagera sem ter um conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer para você que tem uma diferença entre oração e uma petição, né? Tem pessoas que ela diz assim, o Brasil precisa de oração. Nada disso, gente. O Brasil precisa de oração, sim, mas não de apenas uma petição. Tem pessoas que confundem a oração com a simples petição. Ela confunde a oração. O que é uma petição? Uma petição, muitas das vezes, é aquilo que você pede a Deus, até jejuma, para Deus te dar isso, aquilo, outro. Aí diz assim, eu estou separando esse momento para me orar, aí vai lá, pede casa, carro, pede para ser promovido na empresa, pede saúde, pede pela família. Amém? Lógico, você tem que pedir, eu tenho que pedir. Até porque nós pedimos a quem tem para nos dar. Só que o meu foco aqui é levar você a não confundir uma oração com a simples petição. Se você for olhar na Bíblia, Jesus ele orava. Ele orava entre ele e Deus. Porém, ele não fazia qualquer petição. O que é uma petição? É quando você pede algo pessoal. É quando você pede algo pessoal. E oração? Oração é um namoro entre nós e Cristo. É uma comunhão, um vínculo entre nós e Cristo. Ou seja, é um esvaziamento entre nós e Cristo. Uma oração, irmão, é um envolvimento entre nós e Cristo. Isso sim é uma oração que nos santifica. Oração é quando nós chegamos até Deus e pedimos a Deus perdão. Nós dizemos para Deus, eu quero diminuir para o Senhor crescer em mim. É quando você esvazia do seu querer, da sua vontade. Jesus, ele orava, mas não fazia uma simples petição. Aliás, Jesus nunca orou em público, você sabia disso? Aliás, pelo menos a Bíblia não menciona que Jesus orou alguma vez em público. Pode ter orado, mas a Bíblia não menciona. Ou é missionário? Os milagres que ele fazia não era pela oração? Não. Era pela palavra. Se você for estudar a Bíblia, você vai entender isso. Não ler Bíblia apenas, mas estudar o quê? A Bíblia. Né? Ele orava ao Pai, ficava sós ao Pai. A oração é um namoro, gente. É um relacionamento amoroso entre nós e Deus. Não é simplesmente uma petição, Deus me dá minha casa, Deus me promove, Deus me cura, Deus me dá saúde, Deus abençoa meu filho, Deus abençoa minha filha, Deus faz isso. Não, não é isso, gente. Isso é uma petição. A oração também é uma petição, que a gente está pedindo, mas é pedido espiritual.
é pedido de renúncia, né? Então, não era que orar no meio do povo, em público, é errado, é pecado, não está certo, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus, ele orava ao Pai, a sós, e quando chegava no meio da multidão, ele liberava poder. Você pode observar que os milagres que Jesus fazia, as curas que Jesus fazia, não era com oração, e sim pela palavra. Por quê? Missionário, o senhor quer dizer que a oração, nós não temos que orar? Não, você não está entendendo nada. A oração é uma amizade, é um namoro entre eu e Deus. Não é nada de petição pessoal. Porque quando você ora a Deus em comunhão espiritual, você está se abastecendo de poder. Aí, no meio da multidão, você ordena que aconteça. Ou seja, a palavra tem poder. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Então nós somos santificados pelo quê? Pela obediência à verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o poder do milagre não está apenas na oração ou na petição, está na palavra. E para a palavra ter poder, o que eu tenho que fazer? Orar. Ué, mas você está dizendo que a oração não é o principal. Não, peraí. Uma coisa é a oração, aquela oração que você se esvazia, que você se fortalece, que você renuncia, que você se derrama diante de Cristo, que você diz: Senhor, eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Então, quando você tem... E, aliás, Jesus orava a sós ao Pai. Uma oração perfeita, irmão. Não estou falando de petição, estou falando de oração perfeita. É aquela que você namora com Cristo. É aquela que você não pede nada de saúde. Você não pede nada de bênçãos materiais, de promoção, ser promovido, promovida. Você não pede nada pessoal. Você pede tudo espiritual. Porque quando você recebe o espiritual, o material vem depois, gente. Né? Agora, eu quero dizer para você que não é pecado você pedir saúde a Deus, não é errado. Ele tem para dar e vai nos dar. Não é pecado você pedir uma porta de emprego para Deus. Não é pecado você pedir saúde para Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você pede algo pessoal para Deus, isso não é uma oração que te santifica. Isso é uma petição que você pede pelas suas necessidades diariamente. Essa é a verdade. E para mim poder ter um vínculo, saber orar, ter esse vínculo com Deus, o que é que eu tenho que fazer? A palavra. A palavra é o início de tudo. O que é que diz aqui? Já vou para a versão de João Ferreira de Almeida, atualizada. Já que tendes purificado a vossa alma, ou já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade. O que é que me purifica? O que é que me purifica, que me santifica? A obediência à palavra de Deus. A obediência é quando eu obedeço à verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, eu estou me santificando. Por isso que, na minha visão espiritual, primeiro é a palavra, depois vigilância, depois oração. Jesus disse: orai e vigiai. Foi isso? Não. Jesus disse: vigiai e orai. Então, por que o país não muda? Porque o povo faz muita petição pessoal, faz muita petição para si próprio, achando que está orando e se santificando. Quando você pede algo pessoal para Deus, o que é algo pessoal? Cura, saúde, prosperidade, bênçãos materiais, isso, aquilo, outro, né?
Você tem que pedir isso para Deus, mas não confunda que isso está te santificando e te tornando mais amigo de Deus. Não. O que te torna mais amigo de Deus é a oração. Não é uma petição apenas. É aquela oração que você se esvazia de você, que você pede a Deus o perdão, pede a Deus a gratidão, pede a Deus o amor, pede para Deus que Ele venha tirar de você, ou te ajudar a tirar, porque é você mesmo quem tira de você as mágoas, os sentimentos, os ódios, os rancores, tudo de ruim. Você está se limpando, né? Então, isso é oração que santifica o homem diante de Deus. A petição é aquela que você vai lá, pede, 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 pede tudo, 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 tudo que você almeja, né? Aí você pede. E aí é onde está o segredo. Então, não confunda uma petição pessoal com uma oração espiritual. E o Brasil não ora, não pede muitas coisas espiritual. O brasileiro pede mais coisas pessoal. Isso não é santificar. Isso não é santidade. Já que tendes purificado a vossa alma na obediência à verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus. Quem é a verdade? É Deus. Quem é a verdade? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o brasileiro começar a pedir para Deus na oração, não apenas em uma petição, o Brasil muda. Quando o Brasil começar a parar de pensar em si próprio, materialmente falando, e começar a pensar nas coisas espirituais, como diz a Bíblia, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as daqui de baixo, que daqui são terrenas, ou seja, são passageiras. Mas nós pedimos a Ele porque Ele tem para nos dar as coisas material também. Essa é a verdade. Mas o nosso foco é o espiritual. É purificar as nossas vidas em obediência à verdade, em obediência à palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas pedem e não recebem, porque elas não sabem, elas acham que pedindo coisas materiais a Deus, ela está se santificando. E não está. Ela pode até receber bênção, mas isso não é santificação. É um pedido pessoal. E o que a Bíblia, Deus fala lá em 2 Crônicas 7,14? Se o povo que se chama pelo meu nome orar a mim, se humilhar a mim, dobrar seu joelho, confessar seus pecados, lá do céu eu virei, perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. Deus te abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus. Deus abençoe.